utilizar condicionadores de metais em peças metálicas. Como se faz? A gente não está falando de motor, mas peças que têm algum tipo de atrito, normalmente industriais ou não. Como é que é essa aplicação de condicionadores de metais em peças onde ela não tem um aquecimento contínuo? Porque, veja se eu estou errado, Giovanni, para que o condicionador de metais ela impregne na peça metálica, ela precisa de atingir uma temperatura. Não é isso? Como é que funciona, então, nesse caso? Vamos lá. Alguns mercados buscam fazer, tanto na área de competição ou na área industrial, fazer um chamado pré-tratamento, tá? Que é induzir o metal a determinada temperatura, pincelar com um pincel, borrifar um condicionador de metais, aquecer novamente e acha que está protegido o mecanismo. Em parte, sim. A parte que eu tenho a proteção superficial do mecanismo contra ataques oxidativos e corrosivos, bacana. Só que para se entender um condicionador de metais, eu tenho que entender que eu preciso de dois fenômenos aconteçam no mecanismo. Primeiro, eu preciso de temperatura. A temperatura é o catalisador que faz com que o condicionador de metais saia de óleo ou da graxa, seja qual for o veículo que eu utilize para levar ele até o metal, tá? E ancore na superfície do metal. Essa é uma ação química, ok? Existe uma ação física, que é fazer com que haja na superfície metálica, lá no mecanismo, um emparelhamento da superfície metálica. Eu estou falando isso em medidas muito pequenas, incapazes de modificar a folga do projeto do fabricante, tá? Medidas muito pequenas. Simplesmente quem fez engenharia e estudou metais vai entender melhor o que eu estou falando. É fazer uma plana na superfície do metal que é todo rugoso, e daí eu preciso que eu adicione o produto em contato, em movimento. Então eu posso fazer o pré-tratamento? Pode. Vai ter uma ação eficaz? Não tanto quanto eu colocar o produto no mecanismo em operação. Tá? Esse é o melhor resultado que eu posso tirar de um condicionador. Então a gente está falando agora da aplicação do condicionador de metais. No motor, Giovanni, eu adiciono o condicionador de metais na sua proporção de acordo com a lubrificação do motor, ou seja, motores maiores que têm maior potência, maior cilindrada, eu preciso adicionar mais condicionador, né? Motores menores, eu preciso adicionar menos. Vamos primeiro nesse ponto, qual é a proporção ideal? Os condicionadores de metais que surgiram lá na década de 80, década de 90 e alguns que surgiram hoje, em sua grande maioria recomendam-se 6% sobre o volume de óleo, tá? Ou seja, 60 ml por litro. Né? 60 ml por litro. Se o seu carro tem 4, 220 ml. Exatamente. Tem problema ser um pouco a menos ou um pouco a mais, Giovanni? Na construção desses produtos, eu falo agora como técnico, tá? Eles comportam sempre uma condição a mais. Eles atendem uma condição a mais. Então, usei 200, por exemplo, que a grande maioria dos produtos tem no mercado aí, deveria usar 240, atende. Tá? Você não vai ter problemas. Os condicionadores de metais de terceira geração, já que chegaram aí no mercado à base de nanopartículas, esses é a metade da proporção. É a evolução, é natural. Eu falei dos motores que eram 8 bocas, tirando aí 150 cavalos, 140 cavalos, eu pego o motor 3 cilindros, tirando mais de 180 cavalos hoje aí, biturbos aí. Então a própria evolução faz com que eu otimize espaço, e a nanopartícula ela consegue fazer isso, né? E obtenha um resultado superior ao que eu usava anteriormente. Então a proporção é de 3 a 6% do que existe no mercado hoje. De 3 a 6, o ideal é 6. O ideal é você aplicar menos para você ter uma mistura, sempre ter menos produto interferindo lá, mas conseguindo fazer uma ação mais eficaz.